Minhas cordiais saudações a todos os diocesanos de Limeira que nos acompanham pela nossa web rádio, também aqui no nosso site da Diocese de Limeira. Nós estamos entrando na Quaresma e eu quero falar um pouquinho sobre o tempo quaresmal e também sobre a campanha da Fraternidade deste ano 2021, que é uma campanha ecumênica. A Quaresma oferece-nos a oportunidade de refletir mais uma vez sobre aquilo que é a essência da vida cristã. E o que é a essência da vida cristã? A caridade. Jesus nos deixou um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus amou como Deus ama, com amor de pura benevolência, de pura gratuidade. Está aí a essência do cristianismo. Amar como Jesus amou. E não é um pedido, é um mandamento. Então a caridade, ela é a essência da vida cristã. E a Quaresma é um tempo propício para renovarmos com a ajuda da Palavra de Deus, é um tempo muito rico, uma liturgia muito rica, também pelos sacramentos, de modo muito particular o sacramento da confissão. É o tempo propício para renovarmos a nossa caminhada pessoal e comunitária de fé, porque a fé tem a dimensão pessoal, conversão pessoal, e também a dimensão comunitária, o cuidar do outro, o amar o próximo. Trata-se, portanto, de um tempo marcado pela oração, pela partilha, pelo silêncio e pelo jejum. É certamente o tempo mais rico do ano litúrgico. E eu inicio a minha reflexão, ao falar sobre a Quaresma, tomando um versículo da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que afirma o seguinte: prestemos atenção uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Olha que bonito. Prestemos atenção uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Prestar atenção significa observar bem, estar atento, dar-se conta de uma realidade. É um convite a fixar o olhar no outro. Prestemos atenção uns aos outros. A palavra de Deus nos convida a fixar o olhar no outro, a estar atento uns aos outros, a não se mostrar alheio e indiferente ao destino do próximo. Infelizmente, com frequência, prevalece justamente a atitude contrária, a indiferença, o desinteresse, que nascem do egoísmo, do pecado. A Quaresma convida-nos a ouvir a voz do Senhor, que chama cada um de nós a cuidar do outro. Lá no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 9. Depois que Caim mata Abel, Deus pergunta a ele: onde está o teu irmão Abel? Onde está o teu irmão? O fato de sermos irmãos e irmãs em humanidade e também na fé deve levar-nos a ver no outro uma pessoa infinitamente amada e querida por Deus. Se cultivarmos este olhar de fraternidade, naturalmente brotarão do nosso coração a solidariedade, a justiça, bem como a misericórdia e a compaixão pelo outro. São Paulo VI afirmava que o mundo atual sofre, sobretudo, de falta de fraternidade. Tanto que a gente tem que fazer campanha da fraternidade. Parece um absurdo, né? A fraternidade é algo que deveria ser inato à vida cristã. E a igreja se vê obrigada a fazer uma campanha de fraternidade. E dizia São Paulo VI: o mundo está doente. O seu mal reside mais na crise de fraternidade entre as pessoas e entre os povos. Deus é bom, já diz o salmista no Salmo 118, versículo 68. Deus é bom e faz o bem. O bem é aquilo que suscita, protege e promove a vida, a fraternidade e a comunhão. Dessa forma, a responsabilidade pelo próximo significa querer e favorecer o bem do outro. Olha só, querer e favorecer o bem do outro, desejando que também ele se abra à lógica do bem. A Sagrada Escritura adverte contra o perigo de ter o coração endurecido por uma espécie de anestesia espiritual, que nos torna cegos aos sofrimentos alheios, incapazes de perceber o sofrimento do próximo. O evangelista Lucas narra duas parábolas de Jesus, nas quais são indicados dois exemplos dessa situação que se pode criar no coração do ser humano, a tal anestesia espiritual. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, com indiferença, não socorrem o homem assaltado e ferido por ladrões.
Lucas 10, 30 a 32. E na parábola do rico avarento, um homem rico de bens não se dá conta da condição do pobre Lázaro, que morre de fome à sua porta. Lucas 16, 19. Em ambos os casos, deparamos-nos com o contrário de prestar atenção, de olhar com carinho e compaixão. Deparamos-nos com um coração surdo ao lamento de quem sofre, de alguém que sofre de anestesia espiritual. Por isso, a humildade de coração, a gente sempre pede, quando o Santíssimo está exposto, rezamos, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Por isso, a humildade de coração e a experiência pessoal do sofrimento favorecem um despertar interior para a compaixão e empatia com o sofrimento alheio. O livro dos Provérbios, capítulo 29, versículo 7, diz assim: o justo se interessa pela causa dos pobres, o ímpio nem toma conhecimento. Deste modo, entende-se a bem-aventurança dos que choram, né? Mateus 5,4. Isso é daqueles que são capazes de sair de si mesmos porque se comoveram com o sofrimento alheio. Tem um coração sensível ao sofrimento do próximo. Presta atenção no irmão que está sofrendo. O encontro com o outro e a abertura do coração às suas necessidades são ocasião de salvação e também de bem-aventurança. E a gente não pode perder isso de vista, especialmente no tempo quaresmal. Por isso, a Igreja Católica no Brasil, liderada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realiza desde 1964, portanto, esse ano 57 anos, hein? Em âmbito nacional, realiza em âmbito nacional a campanha da fraternidade. E aqui transcrevo as palavras do Papa Francisco, ditas o ano passado, quando ele destacou a importância da campanha da fraternidade. Ele diz assim: alegro-me que há mais de 5 décadas a Igreja do Brasil realize no período quaresmal a campanha da fraternidade, anunciando a importância de não separar a conversão do serviço aos irmãos e irmãs. É a dimensão social da fé. Não se pode separar a conversão do serviço aos irmãos e irmãs, sobretudo aos mais necessitados. E neste ano 2021, o tema da campanha é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Todo diálogo exige como primeiro gesto um ato de humildade e de amor, permitir que o outro fale. Se só eu falo, não é diálogo, é monólogo. Se só o outro fala, também não é diálogo, é monólogo. Então, permitir que o outro fale, que possa se expressar livremente. Geralmente, cobramos um gesto de abertura do outro para depois nos abrirmos. Se o outro tem a mesma postura de desconfiança, não há diálogo, não acontece. Sem esta abertura humilde e generosa, não vai acontecer diálogo algum. O diálogo autêntico pressupõe a abertura para o sair de si mesmo em direção ao outro. É o que Jesus sempre fez. Um exemplo típico, o diálogo com a samaritana. Aí está um paradigma de como deve ser o diálogo. É o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 42. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. É bem sabido da inimizade entre os judeus e os samaritanos. E Cristo não se preocupa com isso, ele toma a iniciativa do diálogo. Pede com naturalidade e sinceridade, ele está com sede, dá-me de beber. Ela tinha o balde, estava pegando água, e ele pede ajuda. Espera, pede a ajuda da samaritana, apresenta-se com toda a sua realidade. Ele respeita a samaritana como mulher e pessoa. A samaritana, por sua vez, tenta levar o diálogo para o plano do anonimato, escondendo a pessoa de Cristo e a sua própria pessoa atrás da raça. Ela diz assim: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? E Jesus supera tudo isso. Para continuar o diálogo, Jesus revela a sua personalidade, quem ele é, assumindo o risco de ser aceito ou rejeitado, mas não se esconde. E diz a samaritana: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você receberia dele a água viva. No transcorrer do diálogo, a samaritana vai se abrindo e, ao mesmo tempo, conhecendo toda a riqueza presente na pessoa de Jesus. É importante destacar o cuidado e a paciência de Jesus, que através de uma simples conversa leva a samaritana a ir se abrindo
faz uma verdadeira direção espiritual com ela e faz aflorar, inclusive, os elementos de fé que ela trazia guardado no seu ser mais íntimo. A samaritana não chegou ao ponto de conhecer toda a riqueza de Jesus Cristo, mas o pouco que conheceu levou-a a comunicar ao seu vilarejo onde ela morava a sua própria experiência de fé. Ela voltou mudada, transformada daquele diálogo. E o povo diz, o povo daquele vilarejo, o pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Ela se tornou uma missionária depois desse diálogo. Acabou levando todo o vilarejo até Jesus. Que ela voltou tão diferente que falaram que ela encontrou alguém que mudou a vida dela. O diálogo permitiu à samaritana conhecer Cristo e levar outras pessoas a conhecê-lo. E eles dizem no Evangelho de João, os habitantes do vilarejo, já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que Jesus é de fato o Salvador do mundo. O diálogo transformou aquela mulher. E aqui a gente pode aprender o seguinte: Jesus não trata as pessoas por aquilo que fizeram, mas para que vivam como nunca antes viveram. Vivam com uma novidade de amor, de amizade. A vida é nova quando são novas relações. Cristo, através do diálogo, direcionou a samaritana para que fosse aquilo que ainda não era. O diálogo sincero e verdadeiro evangeliza, transforma as pessoas para melhor. É instrumento imprescindível para superar as polarizações que marcam o mundo atual. Daí o lema da campanha da fraternidade deste ano: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. É um versículo da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Movidos pelo Espírito Santo, que é o Espírito da comunhão, do diálogo, buscamos diálogo e entendimento com todas as pessoas de boa vontade. Nem poderia ser diferente. É inadmissível que cristãos alimentem em nossa sociedade uma cultura marcada pela intolerância e pela ausência de diálogo. E quando dialogamos, não significa o seguinte, que nós estamos relativizando a verdade. Não estamos. Estamos buscando pontos em comum. A campanha da fraternidade convida-nos à conversão, pois nada é mais incoerente com Jesus Cristo do que instrumentalizar seu nome para propagar violência verbal, discriminação e divisão. Cristo é a paz que transforma as divisões em unidade. Que a caminhada quaresmal nos anime ao diálogo fraterno, que constrói a unidade tão querida por Deus. E acrescento o que o Papa Francisco disse hoje, quarta-feira de cinzas, na mensagem que enviou a nós brasileiros por ocasião da abertura da campanha da fraternidade. Logo no finzinho da mensagem, o Papa Francisco diz assim: a fecundidade do nosso testemunho, olha só, a fecundidade do nosso testemunho, isto é, a nossa capacidade de evangelizar, dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor de vida, de modo especial a vida dos mais vulneráveis. Papa Francisco. Não podemos nos esquecer de que ainda sofremos os nefastos efeitos da Covid-19, que tantas vidas já ceifou em nosso Brasil, e tanto sofrimento ainda proporciona ao nosso povo já tão sofrido. Prestemos atenção a tantos irmãos e irmãs nossos que sofrem com essa pandemia. Por isso termino o coração do cardeal português Dom José Tolentino Mendonça, que encontra-se no texto base da campanha deste ano. Diz assim, uma bela oração: livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, ainda temos possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos dos vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que Tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Eu desejo uma boa e santa quaresma a todos. Amém.